Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém, louvado seja Deus. Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor lá no livro de Marcos, no capítulo 5. Do verso 1 até o verso 21, nós vamos ler todo o capítulo 5 de Marcos. Livro de Marcos, capítulo 5. A partir do verso 1 até o verso 21. Nós vamos ler juntos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém? Os irmãos já encontraram? Quem não encontrou pode acompanhar aqui pelo telão, nós vamos ler juntos. Como é um texto bastante longo, então vamos apressar aqui um pouco, né? Diz assim a palavra do Senhor. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo o seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com as cadeias podia alguém prender, porque tem sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias. As cadeias foram por ele feitas em pedaços e grilhões, em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o adorou, e clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o seu nome? E ele respondeu, dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. E ali andava pastando um monte de uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogou-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe que fora o endemoniado que deixasse estar com ele. E Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: Vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia quão grande coisas o Senhor fez, e como teve misericórdia de ti. E foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Até aqui somente. Senhor nosso Deus, nosso Pai, a Tua palavra, Senhor, foi lida, Senhor, e agora ela será ministrada. Eu peço ao Senhor que tenha misericórdia de mim, Senhor, porque eu não tenho nada a oferecer a este povo, Senhor, mas eu dou autoridade ao Teu Espírito Santo, Senhor, para que me use, para que a Tua palavra seja pregada com graça, Senhor, e que a Tua palavra vá e produza o efeito para o qual ela foi enviada na vida de cada irmão que aqui está, no nome santo de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Queridos, palavra bastante conhecida, o endemoniado gadareno. E eu dei o tema a essa mensagem: quanto vale uma vida para Jesus? Você tem ideia de quanto que vale uma vida para Jesus? A Bíblia ensina que o amor de Jesus não é apenas por uma vasta multidão. A palavra que antecede esta que nós lemos diz que Jesus estava pregando a uma multidão, e depois Jesus, ao término da sua pregação, ele pede com que os discípulos o levem a outra margem do rio, e ele vai encontrar com este homem gadareno. E a própria palavra de Deus, ela nos ensina que Jesus, ele distingue o amor pela multidão e o amor individual por cada um de nós. Você pode crer totalmente, absolutamente, que existe uma pessoa neste mundo que te ama mais do que tudo, e o nome desta pessoa é Jesus Cristo. E ela está aqui e ela está agora. Se você observar a palavra de Deus, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele entendeu isso. E ele diz, né, que Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queridos, quem não ama não se entrega pela outra pessoa.
Se Jesus não amasse cada um de nós, ele não teria se entregado para a morte e depois ressuscitado. Então vocês podem perceber nesse texto aqui, que antes de Jesus chegar na cidade de Gadara, ele enfrenta uma grande tempestade. Era noite, e eles estão lá no barquinho atravessando. E diz a palavra que veio uma grande tempestade, Jesus está dormindo, e os discípulos se desesperam e chegam para Jesus num tom assim jocoso: ah, Senhor, você não está vendo o que está acontecendo? E Jesus levanta e repreende o vento e repreende o mar, e tudo se acalma. E eles chegam na outra margem, na cidade de Gadara. Então, para pensar um pouquinho, queridos. Jesus, após ensinar um dia inteiro, ele ordena os discípulos que fossem para outra margem. E aqui no texto fica claro que Jesus pediu para atravessar a margem por causa de um homem. Depois Jesus não voltou mais em Gadara. Jesus foi lá por causa desse homem endemoniado. Jesus, após um dia inteiro ensinando ali a multidão, ele podia ter mudado a rota. Ele podia ter falado assim: vamos para Cafarnaum, vamos para o nosso quartel-general em Cafarnaum, que era uma casa onde eles se reuniam, e ali ele descansava, e no dia seguinte ele continuava. Mas o amor de Deus por nós é muito grande. A vontade de Deus em nos libertar, nos salvar, nos recuperar, é muito grande. Então não podia esperar. Então Jesus vai, atravessa o mar, a tempestade, repreende o vento, e ele chega na cidade de Gadara. E aquela cidade, queridos, era uma cidade gentílica. O que é uma cidade gentílica? As pessoas são gentis, pastor? Não, eram não judeus. Todo mundo que não era judeus, para ele, era gentílico. Ou seja, eram os impuros, eram os que não eram de Deus. Mas Jesus, ele vai até essa cidade gentílica de Gadara ver esse homem. E lá chegando, ele se encontra com um homem, né? Com um homem que estava no cemitério. Um homem que se sujeitava aos demônios, estava endemoniado. Esse homem havia sido enjeitado pela sua família, porque a família não queria controlá-lo. Ele havia sido rejeitado pela sociedade. E muitas vezes, queridos, nós não estamos endemoniados, mas nós nos encontramos numa situação parecida. Muitas vezes parece que para a sua família você é um leproso. A família não quer saber de você. Muitas vezes parece que para a sociedade você não presta. Se você não dá o que a sociedade quer, você não presta. Então este homem estava afastado da sociedade. Este homem sequer ele tinha um nome. Ele era conhecido como o endemoniado. Ele nem um nome ele tinha. Ele não tinha dignidade. Ele não tinha mais valor para a sociedade. E talvez alguma época da sua vida, talvez até mesmo agora, você esteja assim. Talvez você não tenha valor para este mundo, você não tenha valor para a sua família, mas eu quero dizer para você que você tem muito valor para Jesus. Por isso Jesus está te mandando essa mensagem. E esse homem, acerca disso, ele, ainda por cima ele era prisioneiro de Satanás, prisioneiro das forças espirituais do mal. Esse homem não bastava estar rejeitado, não bastava estar expulso do seu convívio familiar, totalmente rejeitado, mas Jesus vai lá só por causa desse homem. Jesus faz uma viagem terrível para ir lá e tirar os demônios deste homem. E eu pergunto para você, quais têm sido os seus demônios? Muitas vezes nós achamos que o demônio é só aquele que nós vemos na televisão, só aquele que o pastor, o bispo entrevista, né, o demônio, e quem é você, o que você quer, não sei o que. Não é somente, tem isso também, mas não é somente isso não. Muitas vezes nós temos muitos demônios na nossa vida, e nós não sabemos, e nós deixamos a nossa vida abertas a ele. Então Jesus Cristo, querido, para Jesus Cristo não tem distinção. Para ele não importa se você é rico, se você é pobre, se você é branco, se você é negro, se você mora no Alphaville, se você mora em Barueri. Para ele não importa. Para ele importa que você é um filho dele. E Jesus, ele vai até as últimas consequências para te resgatar e para te salvar. Então Jesus, ele amou aquele homem. Ele amou aquele homem quando ninguém mais amava.
Ele amou aquele homem enquanto aquele homem morava num cemitério. Aquele homem, ele era agressivo. Aquele homem, ele se cortava. Ele vivia no meio dos túmulos. Ele era sujo, ele não tomava banho, ele não sequer se vestia. Ele era um lixo para a sociedade. Mas para Jesus ele tinha valor. Jesus atravessou o mar por causa desse homem. Repare isso. Então ele veio de encontro a esse homem para libertá-lo, para transformá-lo e para salvá-lo. Aquele homem que pertencia ao diabo, Jesus fez com que ele saísse ileso. E a mensagem é essa para você. Quanto que vale uma vida para Jesus? E uma vida para Jesus vale muito, queridos. Mas antes de explicar para você quanto que vale uma vida para Jesus, com os detalhes, eu queria falar para você primeiro, quanto vale uma vida para Satanás. Quanto que vale uma vida para Satanás? E você já deve saber a resposta. Não vale nada. Para Satanás uma vida não vale nada. Satanás, ele só tem uma intenção: prejudicar a vida daqueles que são filhos de Deus, para afetar o coração de Deus. Então Satanás roubou tudo de precioso que aquele homem tinha. Ele tinha uma família, ele tinha liberdade, ele tinha saúde, dignidade, tinha paz, tinha decência. Provavelmente ele era até um pai de família, mas ele perdeu tudo porque Satanás o possuiu. E assim como aquele homem, queridos, muitas vezes a pessoa endemoniada, ela apresenta alguns sinais, ela apresenta sinais, e às vezes nós não percebemos. E eu vou falar alguns sinais aqui para você. Uma pessoa que está sob o domínio das trevas, muitas vezes, queridos, ela apresenta um quadro de depressão, ela tem o desejo de morte, para tudo que ela olha, ela vê morte. A palavra diz que esse homem, ele vivia num cemitério, porque ele queria estar junto dos mortos. E muitas vezes, a pessoa endemoniada, ela quer só saber de morte, ela só deseja a morte para a vida dela, ela quer estar no meio dos túmulos. E eu creio que aquele homem também chorava, e o choro dele não era um choro de dor, mas era um choro existencial. Para que eu vivo? Eu estou desejando a morte. É o peso da existência, da possessão demoníaca na vida dele. E nós temos que estar atentos, queridos, porque aquele que é filho e filha de Deus, não pode apresentar isso. Se você tem o Espírito Santo de Deus aí, pode estar passando a luta que for, Deus está contigo, Deus está te consolando, Deus está te sustentando nas suas mãos. A pastora Helena pregou aqui na terça-feira, e ela falou que no dia que Deus recolheu a mãe dela, ela falou que ela sentiu um acalento, um alívio tão grande, né? Parece que Deus já estava preparando ela. Então, se você é de Deus, se você é filho de Deus, Deus usa o Espírito Santo que habita em você para te livrar disso. E também aquele homem, ele não habitava em casa nenhuma, olha que interessante. Mas o demônio o impelia para o deserto, para o cemitério. O que isso significa, pastor? A pessoa que ela é oprimida pelo demônio, ela tem o desejo de ficar sozinha, ela tem o desejo de se separar. É aquela pessoa que fala assim: pastor, eu não preciso de comunhão, a minha melhor companhia sou eu mesmo, eu oro em casa, eu não preciso dos irmãos, não quero saber de ninguém. Cuidado, irmão, se você está com esse sintoma, cuidado, isso pode ser uma possessão maligna na sua vida. Também aquele que não para em lugar nenhum, diz que esse homem, ele ficava, né, andando por todos os lados. E às vezes a pessoa, ela está numa igreja, mas ela quer ir na outra, ela não tem um lugar, não tem uma moradia, ela não tem uma casa, ela não tem um pastor, ela tem vários, ela não tem um grupo de irmãos, ela tem vários, ela é de todo mundo. Cuidado, porque o demônio, ele tira você da sua casa. E a palavra diz que esse homem, ele se cortava, e hoje, se você reparar, queridos, entre os jovens, tem uma prática comum, talvez você não tenha nem percebido, mas os jovens, eles estão se mutilando. Você vai lá no TikTok, lá tem uns desafios lá de você se cortar, de você prender a respiração, tem muitas coisas que acontecem lá. E a Bíblia, ela nos alerta porque ela diz que lá os profetas de Baal, no Monte Carmelo, quando foram desafiados por Elias, eles se cortavam como sacrifício para o seu Deus Baal. E se você está fazendo isso, ou se você conhece alguém que está fazendo isso, essa pessoa está se consagrando a demônios. Isso é muito triste, queridos.
Também é comum que pessoas oprimidas, elas queiram se despir. A palavra diz que esse homem, nós lemos, esse homem andava nu, ele andava sem roupas. E trazendo aqui a aplicação para os nossos tempos atuais, né, nós vemos, é comum muitas pessoas gostar de se despir e de exibir na internet. A imoralidade, a falta de pudor, tudo isso é demônio que está possuindo a pessoa. Pessoas se cortando, pessoas angustiadas, pessoas antissociais, sinais de atividade de demônios na vida dessa pessoa. E nós temos que estar atentos. Mas o que mais que Satanás faz por uma pessoa, pastor? Satanás, ele domina a pessoa através da possessão maligna. Esse homem, ele não tinha controle sobre si. Qual o objetivo de Satanás? É encontrar uma brecha na nossa vida. Dominar a nossa vida e nos fazer como se fosse um marionete. Ele faz você achar que você está no controle da sua vida. Ele faz você achar que você é filho de Deus, mas ele está te usando para o seu bel prazer. As palavras, as atitudes determinadas pelos espíritos imundos estavam dentro daquele homem. Aquele homem era um capacho de Satanás. E muitas vezes nós não vigiamos as nossas atitudes. Muitas vezes nós estamos debaixo do domínio das trevas. Estamos sendo usados pelo inimigo, até mesmo no convívio com os irmãos. De que forma, pastor? A Bíblia diz que a língua é como fogo, que pode causar uma grande destruição. E às vezes você acha que a destruição é somente como este homem, que ele saía quebrando tudo, saía violento. Não é somente assim, queridos. Muitas vezes Satanás tem usado irmãos e irmãs dentro da igreja, não somente aqui, mas em todas as igrejas. E através do domínio da sua língua, ele tem causado muita destruição no nosso meio. Uma pessoa possessa, ela manifesta uma força sobre-humana, né? Se você ver o versículo, o capítulo 5, versos 3 e 4, diz: as pessoas não podiam detê-lo, as cadeias não podiam subjugá-los. Ele tem uma força destruidora, despedaçava as correntes, ninguém podia impedir. E muitas vezes a nossa língua é dessa forma. Sabe, você não aguenta, você vê uma fofoca e você fala: ai meu Deus, eu preciso falar para alguém. Aí você vai e fala: ó, eu vou contar para você, mas não conta para ninguém. Aí está feita a fofoca, né, queridos? Aí já espalhou, já destruiu a vida do irmão e você nem sabe o que aconteceu. Cuidado, as forças demoníacas, elas têm uma força sobre-humana e muitas vezes é através da língua. Uma pessoa possessa, ela perde o amor próprio. Como que é isso, pastor? Como eu disse, o homem andava nu, ele se cortava, ele se feria com pedras. Em vez dele se proteger, quando a Bíblia fala que nós temos que guardar, né, o templo do Espírito, aquele homem fazia o contrário, ele se cortava, ele se machucava, ele era o próprio inimigo. E muitas vezes, queridos, o maligno, quando ele toma o domínio da nossa vida, ele faz com que nós destruímos o templo do Espírito Santo. De que forma, pastor? Através de bebidas alcoólicas, do vício, o vício do cigarro, vício nas drogas, né, vício na prostituição, muitos outros vícios. E ele acaba fazendo com que nós fazemos como este homem, como este endemoniado. Nós estamos destruindo o nosso próprio corpo. Por quê, queridos? Porque o diabo veio somente para matar, roubar e destruir. E, se possível, aqueles que são escolhidos de Deus. Então temos que estar atentos. Se você não está em algum vício desse, em alguma atitude dessa, em algum envolvimento com alguma coisa dessa. Em segundo lugar, ele arrasta a pessoa para as impurezas, né? A palavra diz que, além de Gadara ser uma região gentílica, né, de pessoas que não eram considerados judeus, pessoas que não eram considerados de Deus, ele estava com o espírito imundo. Isso levou ele para um lugar impuro. E que lugar? O cemitério. Ele foi viver no meio dos sepulcros. E hoje Satanás, ele tem agido de forma arrebatadora no meio das igrejas. São muitos os casos que você vê no meio da igreja em que irmãos viciados em bebida, viciados em sexo, viciados em pornografia. A gente fala muito aqui no Homem ao Máximo sobre isso.
Isso daí são armas de Satanás. Por quê, queridos? Porque ele quer te levar para a imundície, para a impureza. E no caso deste homem, a impureza dele era tríplice, era 3 impurezas que eles encontraram, considerando a situação daquela época. Para os judeus, ele era um gentio, ele era um pagão, ele era impuro diante de Deus. E não somente isso, ele morava em meio aos túmulos, e os judeus não podiam tocar em cadáveres. E além disso, a possessão demoníaca. Ele era possuído por uma legião de demônios. E uma legião, se você comparar com uma legião de soldados romanos, eram cerca de 6.000 soldados. Então presume-se que ele tinha 6.000 demônios dentro daquele homem. E qual era o efeito de tudo isso? A separação de Deus, queridos. Todas as vezes que nós abrimos uma brecha para Satanás, ele entra. E ele entra para arrebentar a gente. Ele entra para encher a gente de demônio. A palavra fala que se você tem uma casa, que é o seu coração, e você vai lá e limpa e arruma a casa e deixa a casa bonitinha, e depois você sai e deixa aquela casa vazia, que é quando você tira o Espírito de Deus ali de dentro, 7 demônios piores voltam e fazem morada naquela casa, e você torna um estado muito pior do que o estado que você era. Então nós temos que vigiar para não abrir essas brechas para Satanás, para não hoje estar na igreja e amanhã estar no mundo. Porque se hoje você está na igreja e amanhã você está no mundo, você está sendo um instrumento de Satanás. Você estará verdadeiramente um endemoniado. Você estará contra a igreja. Não são poucos os casos que nós conhecemos de pessoas desviadas da igreja, e você vai tentar evangelizar uma pessoa dessa. E eu pergunto para vocês, qual que é mais difícil de evangelizar? Um ex-crente ou um que nunca conheceu Jesus? O ex-crente. Porque ele acha que ele conhece a palavra. E além dele achar que ele conhece a palavra, ele está cheio de demônio que tem todo tipo de argumento para não querer saber da palavra. Isso é muito triste. Então nós temos que vigiar para não condenar essas pessoas, mas para que nós não sejamos os próximos. Então há pessoas, que estão em meio à lama hoje em dia, que pratica o pecado e que continua sendo escravo do pecado. E quem vive na prática do pecado é escravo do diabo. E o salário do pecado é a morte. E a morte é o que é, queridos? É a separação total de Deus. E nós cremos que todos aqui presentes não querem se separar de Deus. E essa mensagem sobre o que o diabo faz na nossa vida é para que você fique alerta. Fique alerta aos sinais, fique alerta àquilo que ele quer fazer na sua vida. E não permita de forma nenhuma, não abra brechas na sua vida. Há pessoas hoje em dia, queridos, que alguns irmãos têm conhecimento, que vão fazer lá magia negra, e elas vão lá no cemitério, profanam lá os túmulos, desenterra cadáver, defunto, faz despacho para demônio. A promiscuidade está atingindo patamares insuportáveis no meio da sociedade. E a palavra de Deus nos diz que quando houvesse a vinda do Filho do Homem, seria como nos tempos de Noé. E queridos, nós não estamos diferente dos tempos de Noé. Eu acredito que o cálice de Deus já está para transbordar. Jesus está voltando, queridos. Esse mesmo Jesus que te ama, que está aqui enviando essa mensagem para te alertar. Esse mesmo Jesus, um dia ele voltará. Só que ele voltará dessa vez como juiz e não como nosso advogado. Porque o tempo da graça está aí. Quem quer aceitar Jesus está livre. Batismo, dia 7/9. Quem quer aceitar Jesus tem a sua chance de se apartar do pecado, de continuar firme com Jesus. Mas quando o cálice de Deus transbordar, acabou o tempo da graça, queridos. Aí será o tempo do julgamento. A palavra de Deus diz lá no versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e consumiu a todos. Mas não somente isso. O que Satanás faz na vida das pessoas? Ele faz as pessoas serem violentas. A palavra aqui diz que o homem era violento. Esse endemoniado constituía um problema para a família, para a sociedade, para todos que o cercavam. Ele era como se fosse um animal selvagem.
Ele resistia a qualquer tentativa de controle externo. E às vezes a pessoa endemoniada ela é assim. Ela se torna violenta. Você vai lá dar uma mensagem para a pessoa, uma mensagem de Deus, ela já vem com 7 pedras para cima de você. Isso aí é livro escrito por homem, isso é o conto da carochinha, você vai levar dinheiro para o pastor, você fica só na igreja, e já vai, e é estúpida, a pessoa endemoniada, ela é dessa forma, queridos. Mas eu tenho uma mensagem animadora para você, até mesmo os que são endemoniados, Jesus está os buscando, Jesus quer os resgatar, quer os recuperar, quer os trazer de volta à vida. Os vivos não suportaram e expulsaram-lhe da moradia. E é um espírito de desobediência que habita no meio dessas pessoas. E é um espírito furioso. Há pessoas possuídas pelo Satanás, que são pessoas insaciáveis quanto a vícios, quanto a práticas pecaminosas. A pessoa ela não tem mais limite. Por exemplo, a pessoa ela começa num pecado, sei lá, um pecado da pornografia, por exemplo, começa vendo coisas que ela não deve ver, e ela vai evoluindo ali, ela vai ficando insaciável, quando você vê, ela está fazendo coisas absurdas, coisas que, acho que nem no tempo lá do rei Manassés eles faziam. Por quê, queridos? Pessoa possuída por demônio, e muitas vezes nós só achamos que o demônio é quando manifesta, e rodopia e grita, é isso também, mas às vezes o demônio ele está ali manifestando na pessoa, sem a pessoa perceber. E também, queridos, não havia descanso para aquele homem. Aquele homem era uma pessoa atormentada, inquieta, desassossegada. Eu creio que essa possessão o fazia muitas vezes viver em regiões sombrias, sem família, sem liberdade, sem dignidade, sem amor próprio, se feria, as mesmas coisas que eu falei aqui, espalhava terror por onde ele estava. E muitas vezes a pessoa endemoniada, ela apresenta esse sinal, ela é uma pessoa atribulada. Você chega, irmão, como é que está a sua vida? Ah, pastor, minha vida está um caos, eu não consigo fazer nada, nada dá certo, ó céus, ó vida. Diferente daquele que tem o Espírito Santo, ele fala, pastor, eu estou na luta, mas eu creio que Deus está comigo, Deus está cuidando de mim, e de fato está, queridos. Então nós temos que ficar atentos a esses sinais. Às vezes o demônio ele age de forma sutil. Nós temos o costume, né, de subestimar o inimigo. Nós subestimamos, nós achamos que Satanás é aquele que se manifesta aqui no meio de uma pessoa, e a gente põe a mão na cabeça e fala expulso em nome de Jesus e pronto. Queridos, não se deixem enganar, ele é um ser milenar, ele foi um anjo que estava lá no céu junto com Deus e foi expulso, e foi um anjo caído. Ele não tem poder como Jesus, Jesus é todo poderoso, mas ele é astuto, então ele age nas pequenas coisas. Observe para ver se você não está dando uma brecha para ele. E continuando aqui, vamos acelerar aqui por questão de tempo. Já falei o que Satanás faz por uma pessoa, e já falei o valor que a sua vida tem para ele, é nenhum. A sua vida ele só quer destruir, e mais nada. O que a sociedade faz pela pessoa? No caso desse homem endemoniado, a sociedade o afastou. Quando você se torna um problema para a sociedade, ela te afasta. O máximo que a sociedade fez foi tirar de circulação, foi prender, tirar da família, desistir do caso dele. Declarou, esse daqui é irrecuperável, prende ele, descarta, ele é um asqueroso, eu não quero saber dele. Então quando o Satanás e os demônios dominam a vida de uma pessoa, para a sociedade você se torna asqueroso, insuportável, e você vai ser isolado pela sociedade. O que mais que a sociedade faz? Ela acorrentou o homem, diz a palavra que ele era acorrentado e quebrava as correntes. A prisão não foi o melhor remédio para ele, mas a sociedade põe na prisão. O máximo que a sociedade faz é isolar uma pessoa, colocar sob custódia, julgá-la. E é isso que nós fazemos. Quando alguém pratica algo, né, que nós, na nossa grande sabedoria, julgamos que é errado, nós fazemos o mesmo que a sociedade fez com esse homem. Nós isolamos a pessoa, nós não amamos como Jesus amou.
nós chutamos ela para fora, nós, se possível, prendemos essa pessoa. Mas essa pessoa tem valor para Jesus. A sociedade também, queridos, se você observar mais para o final aqui, ela deu mais valor para os porcos do que para esse homem. A sociedade de Gadara não apenas viu esse homem restaurado por Jesus no seu pleno juízo, vestido, né, na sua consciência, mas o que eles foram fazer? Eles foram espalhar que Jesus havia jogado os demônios no porco, e os porcos se precipitaram e morreram 2.000 porcos. E eles pediram para que Jesus se retirasse do meio deles, porque para eles não valia o que Jesus fez com aquele homem. A vida de um homem valia menos do que a vida dos porcos. E muitas vezes você pode estar falando, pastor, não tem nada a ver isso que você está falando. Tem sim. Às vezes nós valorizamos muito mais o dinheiro, muito mais as posses, muito mais o que a pessoa pode fazer por mim, do que a vida da pessoa. Você já parou para pensar que a vida daquele irmão que você prejudicou, que você falou mal, ela é importante para Jesus? Ela é muito importante para Jesus. Então, tome cuidado, lave a sua boca para falar de um irmão. E muitas vezes nós somos especialistas em fazer o trabalho do diabo. E é isso que Deus está nos alertando essa noite. Tome cuidado, queridos. Seja uma pessoa firme, seja uma pessoa fiel, sirva a Deus com fidelidade. Mas agora nós chegamos numa parte boa aqui, queridos. Nós vamos ver o que Jesus faz por uma pessoa. Nós já vimos o que Satanás faz, nada. O que uma sociedade faz, ela te expulsa. E o que Jesus faz? Em primeiro lugar, Jesus libertou esse homem da escravidão dos demônios. Jesus manifestou para destruir as obras do diabo. E fica bem claro aqui que os demônios, Satanás e todo o inferno está debaixo da autoridade de Jesus Cristo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Jesus é o atormentador dos demônios. Se o demônio tem atormentado a sua vida, saiba de uma coisa: o seu Deus é o atormentador dos demônios. Nós lemos aqui que os demônios se chegam diante dele e falam: Jesus, Filho de Deus, por que vem nos atormentar? Ele é mais poderoso do que tudo, queridos. Mediante a autoridade de Jesus, a legião de demônio bateu em retirada da vida daquele homem. E se você se reconheceu em alguma dessas coisas que antes foram faladas, você pode clamar pelo nome de Jesus na sua vida, e Jesus vai ter misericórdia de você, e vai tirar o demônio da sua vida. E aonde Jesus chega, queridos, os demônios batem em retirada, os cativos são libertos. Satanás tentou matar esse homem, Satanás tentou impedir com que Jesus chegasse na região de Gadara. Ou você acha que aquela tempestade foi algo à toa que aconteceu? Muitos estudiosos da Bíblia, homens de Deus, eles afirmam com toda certeza que aquela tempestade que aconteceu, que o barco quase veio a virar, era uma atitude de Satanás para que Jesus não chegasse em Gadara e aquele homem não fosse liberto. E muitas vezes Jesus está tentando chegar até você e Satanás está tentando impedir. Jesus é mais poderoso e Ele vai chegar e Ele vai fazer aquilo que Ele tem para fazer na sua vida. Jesus também devolveu a dignidade para aquele homem. E eu chamo a atenção para você. A palavra diz que o homem estava sentado aos pés de Jesus. Capítulo 5, versículo 15. E no Evangelho Sinótico, lá em Lucas 8, 35 também. Aquele homem estava assentado aos pés de Jesus. E quando a gente fala toda sexta-feira aqui, você escolheu o melhor lugar para estar assentado aos pés de Jesus. E quando ele estava sentado aos pés de Jesus, ele teve descanso. Ele estava em seu pleno juízo, ele estava liberto, ele estava recuperado diante de Jesus. E aonde Jesus está e você se achega a Ele, é isso que se tem na sua vida. Jesus, Ele te liberta, Ele traz dignidade na sua vida, Ele traz dignidade na sua mente, no seu corpo. Ele traz uma vida quieta, serena diante de você. Assim como Ele acalmou aquela tempestade, Ele repreendeu o vento e repreendeu o mar. Da mesma forma, Ele repreende os demônios da nossa vida.
E é isso que Jesus está fazendo hoje. E eu pergunto a você, será que você não está precisando de alguma libertação? E de fato todos nós sempre estamos, queridos. Outro ponto que chama a atenção, aquele homem estava vestido, versículo 15. O homem havia perdido o pudor e a dignidade, mas Jesus o restaurou. Ele andava nu, né? Havia muitos que não se vestiam. Ele tinha perdido o respeito próprio. E quando você está diante de Jesus, quando Jesus decide te resgatar, você volta a ter respeito próprio. Você volta a ter o senso de decência. Aquele homem que estava às margens da lei e às margens da decência, agora se torna um homem digno diante de Deus, pela misericórdia divina. Agora Jesus transformou. Aquele homem estava vestido. E muitas vezes, queridos, a nossa prova de conversão, a prova de que nós temos Jesus na nossa vida, é a forma como nós nos portamos diante dele, com um senso de decência, com um senso de amor, com um senso de obediência diante dele. Se até os demônios obedecem, por que nós não obedecemos? Tem uma irmã bastante querida aqui que ela fala assim: pastor, obediência gera bênção, né? Bênção, gera bênção. E é isso, é verdade, queridos. Obediência gera bênção. E quando você é obediente à palavra de Deus, isso traz bênção na sua vida. Se até os demônios o obedecem, quem somos nós? Então a prova da conversão, ela toca em pontos nefrálgicos da sua vida. Ela toca naquilo que você não dava valor e agora você dá valor. Aquele homem não dava valor para as vestes. Veja, por exemplo, a vida de Zaqueu. Ele era um homem amante do dinheiro. E quando ele teve um encontro com Jesus, ele falou para Jesus que ele daria metade dos seus bens aos pobres. E se ele defraudou alguém, ele devolveria 4 vezes mais. Aquilo que ele amava, ele deixou de amar por conta de Jesus. E quando Jesus chega na sua vida, ele tem que ser o mais importante. Ele tem que assumir o primeiro lugar na sua vida. E se ele ainda não é o primeiro lugar na sua vida, eu te digo, vigie e busque para que ele seja o primeiro na sua vida. E a Bíblia diz no versículo 15 ainda que o homem estava em perfeito juízo diante de Jesus. Jesus também vai restituir a sua sanidade mental. Às vezes você fala, pastor, mas eu já estou velho, eu não sei. Jesus vai restituir a sua sanidade mental. Tem uma irmã nossa aqui bastante querida, que me deu essa toalha linda aqui, ó. Essa toalha maravilhosa, que vocês acharam perdida por aí, é minha, viu? Me deu essa toalha aqui. Ela tem uns 40 e poucos anos, mas ela tem uma mente de 20, irmão. Ela tem uma mente assim, que quando eu chegar na idade dela, se eu tiver metade da mente dela, eu estou feliz. Ela não esquece nada, não esquece data, ela não esquece nome, ela não esquece nada. Por quê? É Deus na vida dela, relacionamento. Jesus restituiu a mente, o corpo e a alma desse homem. E Jesus pode fazer com você também. O homem que antes era violento, agora não é mais violento. Agora ele não oferece mais perigo para a família, para a sociedade. Somente Jesus pode te resgatar. Somente Jesus pode te libertar. Não são correntes, não são prisões, não é repreensão, não é a sociedade, não é a família. É Jesus que pode te libertar. O mesmo Deus que está aqui e agora. E Jesus continua, queridos, fazendo o trabalho dele. Ele continua transformando monstros em homens santos, escravos de Satanás em servos de Deus, rejeitados das sociedades para filhos amados de Deus. Você pode estar despido, você pode estar excluído, mas Jesus, ele faz como o pai daquele filho pródigo. Ele pega e fala assim, vem aqui meu filho, tragam a melhor túnica para meu filho vestir, tragam um anel para colocar nos seus dedos, tragam uma sandália para colocar nos seus pés. É assim que Jesus faz conosco. E muitas vezes nós buscamos esse refúgio na sociedade, na família, e nós não vamos encontrar. E Jesus, ele, além disso, não obstante, Jesus dá uma missão gloriosa para esse homem, versículo 18 ao 20. Jesus envia ele como missionário em Gadara, na sua casa. Diz ali que na região de Gadara, onde Jesus curou este homem, chamado endemoniado gadareno, havia 10 cidades.
Havia Gadara e outras 9 cidades, ali era chamado de Decápolis, né, por conta das 10 cidades. E diz a palavra que este homem chega para Jesus e fala: deixa eu ir contigo. E Jesus fala: não, volta para sua casa e anuncia as maravilhas que eu fiz na sua vida. Este homem recebeu uma grande comissão, uma comissão gloriosa de Deus, de anunciar a palavra no local da sua casa, no local da sua moradia, no local onde ninguém mais acreditava nele. E pode ser que a sua vida esteja assim, ninguém mais está botando fé em você, mas Deus vai te fazer dar a volta por cima. Deus vai te ajudar, Deus vai cuidar da sua vida. Antes ele era um problema para a família, agora ele é bênção. Antes ele era um mensageiro da morte, agora ele é embaixador da vida. E essa é a vontade de Deus, que eu e você sejamos embaixadores da vida. Jesus revela que o testemunho precisa começar na própria casa. Quando o homem pede para ir com ele, Jesus fala: não, Senhor, você vai começar aqui onde você morava. A sua família vai ver o testemunho, vai ver a transformação que eu vou fazer na sua vida. E depois você pode anunciar aos outros. Então a história da libertação desse homem nos traz uma importante lição, queridos. Que nós temos que ser testemunhos aonde nós estamos. Seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja onde for. E aqui já caminhando para a conclusão, este homem estava perdido, completamente perdido. A sua vida era vazia, a sua vida era usada por aqueles demônios, porque eles encontraram lugar para ficar. Não tinha alegria, não tinha paz, não tinha propósito. Ele era um morto-vivo, aquele homem. Mas primeiro Jesus o alcançou. Jesus não esperou ele vir até, Jesus foi até ele. E às vezes a gente fala: você quer aceitar Jesus? Mas saiba que a palavra de Deus diz que você foi escolhido no ventre da sua mãe. Jesus te escolheu primeiro. Você foi eleito de Deus. E de forma nenhuma ele vai te abençoar. Então Jesus, ele te alcançou. Esse foi o seu compromisso. O homem estava preso na sua alma. Jesus atravessou o mar para libertá-lo. A legião de demônios estava acabando com a vida dele. Mas diante de Jesus o seu status de vida mudou. A alma do homem que antes era perdida, agora era salva. O espírito que era entregue aos demônios, agora é o espírito com o Espírito de Deus. Sabe, queridos, se for necessário, Deus move o mundo inteiro por causa de mim e de você. A palavra diz que Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas se fosse só um homem, Deus não se arrependia, Deus mandava o Filho dele da mesma forma. Sabe por quê? Porque a palavra diz isso. Você se lembra da discussão de Abraão com o anjo do Senhor, né, que foi uma teofania, era com o próprio Deus, quando Abraão fala assim: se em Sodoma tiver 50 justos, o Senhor vai destruir. E ele fala que não. E se tiver 40, e se tiver 20, e se tiver 10? Queridos, se tiver um, Deus, ele salva toda a humanidade por causa de um justo. Então Deus te escolheu, ele vai até as últimas consequências. Aquele homem também foi transformado. A vida daquele homem mudou. Certamente ele virou um outro homem, irreconhecível acerca daquilo que ele era. Porque aquele homem, ele foi levado aos pés de Jesus. Aquele homem nasceu de novo. Tamanha era a vontade dele estar com Deus e acompanhar. E Deus o comissiona para uma grande missão, anunciar a palavra dele, no local onde dantes ele vivia nos cemitérios. E aquele homem foi enviado. Aquele homem foi um dos primeiros missionários de Jesus a anunciar o evangelho em regiões gentílicas. Assim como a mulher do poço, assim como este endemoniado, assim como o centurião de Cafarnaum. Muitos que presenciaram o milagre, que estiveram diante de Jesus, começaram a anunciar Jesus na região dantes onde eles moravam. Então, o que eu quero dizer para vocês aqui essa noite, queridos, é que, assim como esse homem gadareno, não tinha mais esperança para ele aos olhos da sociedade. Satanás achou que tinha vencido sobre a vida dele, mas os olhos de Deus estão em toda parte. E se você acha que Jesus te abandonou,
que Jesus não está ouvindo as suas orações, Ele está aqui agora, Ele está falando para você: eu estou olhando para você esta noite. Primeiro Deus, Ele te alcança, depois Deus te liberta, depois Ele te comissiona. E eu creio que todos nós aqui somos embaixadores de Cristo nesse mundo, fomos lavados, remidos e libertos pelo sangue de Jesus. Eu queria te convidar a ficar em pé, nós vamos fazer uma oração, depois nós vamos louvar ao Senhor. Eu queria orar por vocês. Eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está o seu coração, mas coloca a mão assim no seu coração, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra que foi ministrada, Senhor, de forma bastante simples, meu Deus. Olha agora, Senhor, para os nossos corações, Senhor. Olha agora, Senhor, para o momento que cada um de nós está, Senhor. E como foi dito aqui, o Senhor olha para cada um de maneira especial e única, Senhor. Que o Senhor, Pai, possa levar a consciência, levar ao temor, ao tremor, ao arrependimento, Senhor, aquele, Senhor, que porventura entregou uma área da vida a Satanás. A Tua palavra diz que o Senhor está aqui agora, e que o Senhor possa libertar esta pessoa agora, Senhor, assim como a mim, assim como muitos que precisam, Senhor. Que nós possamos, Senhor, assumir o nosso papel na história de Cristo, que nós possamos aceitar a grande comissão, Senhor, mas sem, Senhor, a Tua libertação, sem o Teu alcance, sem o Teu amor, Senhor, por nós, sem o pleno juízo, sem a restauração, não é possível, meu Deus. Então eu clamo em nome de Jesus esta noite, haja restauração em nosso meio, haja restauração na vida de cada irmão, de cada irmã que aqui está, meu Deus, de cada um que está vendo pela live, meu Deus. Liberta essas pessoas, Senhor, das garras de Satanás. Abra os seus olhos espirituais, Senhor. Coloca um novo coração, meu Deus. Derrama, Senhor, da Tua unção, graça e misericórdia sobre cada um de nós. Que possamos, Senhor, contigo verdadeiramente sermos livres em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Vamos louvar o Senhor.